Gabigol no Manchester. Eu gostaria muito de falar sobre esse assunto aqui, né? E a possibilidade disso ser muito difícil de acontecer, com os nomes que constam, né, na lista de contratações, nomes de atacantes que o Manchester tem em mente para levar para a temporada da Premier League. Outro assunto que eu queria trazer aqui para vocês é sobre esse retorno do Rodrigo Caio, né? Muitos torcedores estão animados com esse retorno, né? Ele é muito adorado pela torcida do Flamengo. Rodrigo Caio que felizmente sofreu durante os últimos anos com a camisa do Flamengo com lesões, e muitos torcedores estão animados com essa volta dele, já que ele não estava tendo oportunidade com o Sampaoli. Agora com o Tite ele está tendo mais oportunidade, inclusive numa nova posição de volante, né? Ontem entrou bem, fazendo algumas jogadas, inclusive o lance do segundo gol começa com o Rodrigo Caio, né? Então a gente vai falar muito sobre o Rodrigo Caio e a possibilidade dele ficar no Flamengo ou não. E é claro que nós vamos aqui falar, né, fazer o nosso pós-jogo de Flamengo e Fortaleza. O Flamengo ontem teve uma vitória importantíssima por 2-0 em cima do Fortaleza, tá? Mas para muitos torcedores venceu, mas não convenceu. Pensando também que o Flamengo, né, tem uma partida importantíssima nessa quarta-feira, um clássico do futebol brasileiro, de duas equipes que vem rivalizando bastante, um clássico diante do Palmeiras, tá? Nessa quarta-feira às 9h30 da noite, né? E essa vitória que não convenceu deixou algumas preocupações, principalmente na parte defensiva do Flamengo. E a gente vai falar aqui, fazer esse pós-jogo também, tá? Mas antes eu gostaria de pedir para vocês, tá? Para se inscreverem no canal, deixar o like, deixar o comentário, compartilhar o vídeo e ativar o sino da notificação, tá ok? Vamos lá fazer esse pós-jogo. Bom, começando aqui o nosso pós-jogo, falando sobre Flamengo e Fortaleza, né? Essa paisagem pela manhã linda do Rio de Janeiro, né? O Flamengo ontem venceu o Fortaleza por 2-0, né? Uma vitória importantíssima, mas muitos torcedores saíram preocupados, principalmente, né? Por Flamengo não ter convencido tanto e tudo mais. Na minha opinião, na minha concepção, o Flamengo agora tem que focar em vencer. Em vencer, não importa como, tem que vencer. Porque a classificação na Libertadores é o que importa. Ano que vem, né, 2024, a gente cobra o Flamengo uma melhor performance. Agora o Flamengo tem que vencer, independente. Se jogue mal, se jogue bem, tem que vencer. Isso aí era pra gente ter se preocupado no início do ano. E infelizmente o Flamengo não se preocupou e a gente viu a merda que foi aí, né? Então agora a gente tem que se preocupar com o Flamengo vencer e ponto, tá? Esse negócio de bom futebol agora e tal, vamos deixar isso para, né, o próximo ano. Porque para mim o importante agora é vencer. E eu disse aqui no nosso pré-jogo, antes de começar o jogo, né, entre Flamengo e Fortaleza, que 1-0 seria a goleada, né? E estava se caminhando por 1-0 e o Luiz Araújo achou um gol ali num porta-luz, né? 2 gols de porta-luz, né? Um do Pulgar e um do Everton Ribeiro. O Flamengo conseguiu achar o segundo gol ali e sacramentar a vitória. Mas claro, o Fortaleza ontem sufocou o Flamengo, principalmente no segundo tempo. Para mim o primeiro tempo foi muito morno, né? Foi um primeiro tempo ali com as duas equipes, né? Dá pra ver que o Fortaleza assim, sentiu muito esse título, a perda do título da Copa Sul-Americana, né? E o Flamengo, né, naquela parmaceira que a gente, né, sabe, o Flamengo ainda, o Flamengo tá tomando alguns jogadores do Flamengo, né, estão tomando algumas decisões assim que me preocupa muito, cara. Os caras estão tomando decisões que, pelo amor de Deus, cara, os caras são profissionais tomando decisões que, porra, teve um lance do Everton Cebolinha que eu fiquei puto, que o Pulgar ele tava passando pelo meio, o Everton Cebolinha preferiu tocar para Arrascaeta, que estava marcado, em vez de tocar no Pulgar, que tinha um meio livre. Então essas tomadas de decisões do Flamengo, o Flamengo errando muito passe também, né, coisas que o Flamengo não tinha isso muito como característica, ser um time que errar passes de poucos metros e tudo mais. A gente sabe, aquele Flamengo que a gente viu nos últimos anos ser um Flamengo vistoso, né? Tem uma boa troca de passes e tudo mais. E o Flamengo ontem, pô, parecia o time do Boca Juniors na hora de tocar a bola ali e tudo mais. Então o Flamengo ontem, né, em quesito performance, estava muito ruim, né? Mas para mim a vitória foi importante. O Pedro tem que ser o titular desse time, se for possível os 90 minutos, tá? Porque hoje o Gabigol, infelizmente, até na entrada dele, ele está sendo prejudicial ao Flamengo, né? Então acho que o Pedro hoje, ele tem que jogar os 90 minutos, principalmente nessa reta final, né? Eu acho que é meio difícil isso acontecer. Ele vai dar oportunidade pro Gabigol, porque é o Gabigol, né? E não preciso falar o porquê. Então assim, o Pedro
É um jogador que, mesmo não estando na sua melhor fase, tenta, corre, briga, chuta pro gol, né, marca, tenta alguma coisa. O Gabigol, cara, ele tá longe até de ser mais ou menos, entendeu? O Gabigol, ele caiu muito de produção, né? O Arrascaeta ontem correu, né? A gente viu o Arrascaeta correndo, se entregando e tudo mais. Tem um lance ali, num contra-ataque, que ele teve a possibilidade ali até de tocar, mas eu acho que o Tinga tava marcando muito bem e acabou que ele não optou pelo passe, preferiu, né, arrancar e chutou em cima do goleiro. Mas ontem o Arrascaeta correu, claro que tá longe de ser o Arrascaeta, né? E aí tem um ponto interessante que a gente vai falar aqui, né, depois, sobre o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, o Thiago Maia ontem muito mal, cara. O Thiago Maia, ele é um, infelizmente, cara, ele tem que jogar porque a gente tá sem um ala, né? A gente tá sem algumas opções ali também. Eu acho que o Flamengo tem que contratar, isso é fato, principalmente na zaga e no meio de campo, principalmente um meio de campo que hoje marca e joga, né? Aquele volante box to box e tudo mais. O Flamengo precisa contratar um volante, né? E porque assim, o Thiago Maia, cara, ele tem suas limitações, principalmente com a bola nos pés. Ele me irrita muito com esse passe para trás, passe pro lado, entendeu? E ontem ele tava muito mal, muito aquém, entendeu? E aí o Rodrigo Caio me entra ontem e faz um bom jogo, um jogo interessante, marcando, se entregando, né? Inclusive o lance do segundo gol começa com o Rodrigo Caio se antecipando, né? Ele cabeceia, a bola sobra, se eu não me engano, com o Ayrton Lucas ou com o Felipe Luiz, né? E ali numa jogada, numa tabelinha, numa troca de passe, né? O Everton Ribeiro faz o porta-luz e o Luiz Araújo marca o segundo gol para sacramentar a nossa vitória, né? O Flamengo, mesmo fazendo 3 pontos ontem continua ali atrás do Atlético Mineiro, né? As duas equipes se encontram com 53 pontos, o Flamengo se encontra na sexta colocação, né? Tá ali na pré-Libertadores, né? Então, assim, agora tem um jogo importantíssimo na quarta-feira diante do Palmeiras, que vem embalado, né? O Palmeiras vem vencendo aí, conseguiu aquela virada histórica em cima do Botafogo, os caras estão confiantes, né? O Botafogo, se perdeu hoje pro Vasco, deixa ainda mais o Palmeiras, o torcedor palmeirense animado por essa briga pelo título. Então o Flamengo, né, tem um jogo importante, o Palmeiras visando o título, o Flamengo visando ali tentar sacramentar sua classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Então vai ser um jogo bastante interessante e muito difícil para o Flamengo, tá? Mas vamos ver aí o que vai acontecer nessa quarta-feira, tá ok? Agora vamos falar aí de Rodrigo Caio, né? Eu gostaria muito de entrar nesse ponto do Rodrigo Caio antes da gente falar sobre Gabigol no Manchester. Vamos lá. Falando agora de Rodrigo Caio que retornou da partida contra o Santos e que o Flamengo perdeu, né? E entrou na função de volante. E ontem na partida do Fortaleza, né, que o Flamengo venceu por 2-0, o Rodrigo Caio também entrou nessa posição de volante, fez essa função, né? O Tite parece estar testando ele nessa nova função aí, até mesmo pela ausência de alguns atletas, já que o Alan, né, tá lesionado. O Flamengo não tem também muitas opções ali para aquele setor do campo, né? E o Rodrigo Caio vem sendo bastante testado, né? Bastante não, nos 2 últimos jogos vem sendo testado nessa posição. E inclusive tem agradado alguns torcedores, ele nessa função de volante e tudo mais, ele que é um ótimo marcador. Cara, o Rodrigo Caio para mim, assim, está ali entre os melhores zagueiros, mesmo com as lesões que ele vem sofrendo nos últimos anos. Ele, para mim, é o melhor zagueiro ali do Flamengo. Infelizmente, todo esse problema físico que ele vem vivendo, né, e tudo mais, sofrendo nos últimos anos, que deixou ele incapaz de poder estar ali em campo, ajudando a gente, né, infelizmente atrapalha muito ele como atleta, né, e isso tem sido um ponto que o Flamengo tem olhado até mesmo para não estar aí, né, porque até então o Flamengo tem em mente não renovar com ele para o próximo ano, tá? Então o Rodrigo Caio, no final do ano, até então, ele não deve renovar e provavelmente deve sair do Flamengo e assim ficar livre para assinar com qualquer clube. Mas muitos torcedores estão acendendo uma esperança de que o Rodrigo Caio possa continuar no Flamengo, né? Principalmente nesses jogos aí que ele, nesses 2 últimos jogos ele vem entrando, provavelmente deve ter mais oportunidade, então o torcedor parece já estar criando uma esperança de que há sim uma possibilidade, quem sabe, do Rodrigo Caio ficar. Inclusive muitos torcedores indicam até um contrato de produtividade com o Rodrigo, né? E a princípio, né, eu espero que o Flamengo possa sim chegar junto ao Rodrigo Caio, um denominador comum,
né? E que seja bom para as duas partes. Se devem continuar essa trajetória, ou se deve se encerrar mesmo no final do ano, né? A gente sabe que o Rodrigo Caio, na sua boa forma física, né, bem fisicamente e tal, cara, a gente não tem dúvida de que esse cara é extraordinário, fenomenal, cara. É muito triste, eu lamento muito por o Rodrigo Caio hoje, infelizmente, passar uma desconfiança, embora muitos torcedores gostam do Rodrigo Caio, mas assim, né, tanto por parte dos torcedores e também da diretoria, uma desconfiança sobre a saúde física do Rodrigo Caio, né? Mas eu espero que ele possa fazer aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro bons jogos, né? Que ele continue entrando com o Tite nesses jogos, né? E que, quem sabe, né, um contratinho de produtividade, né? Se, como eu falei, ficar bom para as duas partes, tá ok? Agora vamos falar de Gabigol, né? Mercado da bola aí, Gabigol despertando interesse do Manchester United, né? Do clube inglês e também do Milan, né? E eu queria falar sobre essa negociação que para mim, cara, sinceramente, é uma coisa, né? Chegaram a falar que teria uma troca de Gabigol pelo Antony. Gente, sinceramente, cara, eu acho muito difícil disso acontecer. E, cara, tem sim um nome na lista, né? Parece do Manchester, o Gabigol. Mas, cara, tem outros nomes à frente dele, inclusive do Osimhen, né? Osimhen, o atacante nigeriano que foi campeão do Napoli, né? Com o Napoli, né? Então, assim, eu acho muito difícil, sinceramente, dessa contratação acontecer. Então, assim, cara, tem até, né, outro nome brasileiro no radar do Manchester, né, que é o Marcos Leonardo, né, que vem se destacando bastante nessa temporada do M23. Então, assim, cara, o Gabigol, entre esses na lista, cara, vem fazendo a sua pior temporada, não vem bem, entendeu? Vem sendo bastante criticado, né? E os jogadores que estão à frente ali na lista do aonde está o Gabigol, pô, gente, né? Vem melhor, vem fazendo grandes temporadas, então, sinceramente, cara, acho muito difícil dessa contratação acontecer e, cara, nem vou tocar nesse ponto de trocar o Antony, né, pelo Gabigol. Então, assim, mano, esse papo de que o Antony vai trocar o Manchester pelo Flamengo, cara, sinceramente, parece mesmo soar sacada de empresário isso, né? Parece soar muito sacada de empresário, né? Porque, cara, eu, dificilmente para mim isso vai acontecer, né? De o Antony sair lá do Manchester, de uma grande liga, né? Que é a Premier League e tudo mais, vir para o Flamengo e o Gabigol ir para lá, sinceramente, ainda mais que o Antony foi contratado muito caro. Então, gente, isso está soando muito sacada de empresário. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado das informações e notícias sobre o Flamengo. Peço para que vocês se inscrevam no canal mais uma vez, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para amigos e amigas rubro-negros e não esqueça, ative o sino da notificação, até mesmo para você ser notificado dos vídeos e conteúdos que estão surgindo aqui em nosso canal, tá ok? Tamo junto, saudações rubro-negra, rapaziada.